Muita gente acha que para montar um servidor pessoal é só pegar uma máquina, pode ser um computador comum, um mini PC, um single board computer, e instalar aquela distribuição Linux braba, subserviços, rodar um Docker e basicamente sair utilizando o seu mais novo servidor, não é mesmo? Olha, a maioria das pessoas costuma fazer exatamente isso, e não é como se tivesse errado, não, muito pelo contrário. Hoje em dia, muitas distribuições já vêm até que bem preparadas para o usuário final só ir lá e sair utilizando. Mas sendo sincero, se você quer ter um aproveitamento melhor do seu servidor, é interessantíssimo ir além da instalação padrão, ajustar algumas configurações, mexer em alguns comportamentos do sistema e mais algumas outras coisas. Enfim, fazer aquele famoso pós-instalação para deixar o sistema o mais otimizado e ajustado para o seu uso. E no vídeo de hoje eu vou mostrar um pós-instalação bem básico e genérico que vocês podem usar como base nos servidores de vocês. Aqui eu vou usar o Debian de exemplo, mas os mesmos princípios eles também valem para outras distribuições Linux. Claro que uma coisa ou outra pode mudar, você pode estar usando uma distribuição Linux diferente, mas os conceitos tendem a ser parecidos. E tenha em mente que não existe um pós-instalação certo ou errado, cada um configura o seu servidor da maneira que quiser. Afinal, é o seu servidor, cada um ajusta de acordo com as suas necessidades. Não é como se existisse um passo a passo que devia ser seguido à risca. Além disso, esse vídeo faz parte da nossa série de montando seu servidor pessoal do zero. Se você chegou agora aqui no canal, caiu nesse de paraquedas, recomendo assistir os vídeos anteriores. No primeiro capítulo, a gente comentou sobre máquinas, qual máquina escolher e também fizemos a instalação do sistema operacional. Já no segundo episódio, aprendemos o básico do básico da linha de comando e agora vamos dar sequência nessa série com pós-instalação. Para começar, como que você conectou seu servidor na rede? Foi via cabo? Você pretende usar Wi-Fi? Eu, particularmente, recomendo usar a conexão via cabo sempre que possível. Ela tende a ser mais rápida, mais estável e com menor latência. Mas se a única opção for o Wi-Fi, também não tem problema. Se você estiver usando cabo, geralmente não precisa fazer nada. É só conectar o cabo na máquina que o sistema já reconhece e ativa a rede automaticamente. Agora, se você pretende usar Wi-Fi, as coisas mudam um pouquinho. Durante a instalação do Debian, o sistema pergunta se você quer se conectar a uma rede sem fio. Se você marcou para conectar, o próprio instalador provavelmente já configurou seu sistema para conectar na rede escolhida de forma automática e, nesse caso, você também não precisa fazer mais nada. Porém, se você estiver utilizando um single board computer, como Raspberry Pi, Orange Pi ou outras plataformas mais diferenciadas, onde o sistema já vem pré-configurado, nesses casos, normalmente você vai conseguir se conectar em redes Wi-Fi usando o comando nmtui. Como esse comando gerencia, ele faz algumas operações aí com os adaptadores de rede, ele precisa ser executado como administrador, como root. Se na máquina tiver o sudo instalado, você pode rodar o sudo espaço nmtui, ou então dá para elevar o terminal para root usando o comando su e logo depois rodar o nmtui. Feito isso, é só você usar as setinhas do teclado para navegar entre os menus e se conectar na sua rede Wi-Fi. Pode acontecer do nmtui não funcionar, de aparecer comando não encontrado ou algo do tipo. Acontece que o nmtui faz parte do Network Manager e se ele não tiver instalado, vai dar esse erro mesmo. E assim, galera, existem diversas soluções para gerenciar redes no Linux. O Debian usa o IF Updown por padrão, o Ubuntu costuma trazer o Netplan junto com o systemd networkd. Também tem esse Network Manager que é muito usado em conjunto com ambientes gráficos. E, sendo sincero, eu não costumo usar o Network Manager para servidores, mas ele funciona bem, é amigável para iniciantes e traz essas ferramentas fáceis para gerenciar redes pela linha de comando. De qualquer maneira, para generalizar as coisas nesse vídeo, eu vou mostrar a instalação do Network Manager, assim você vai poder gerenciar as redes da sua máquina com o nmtui. No Debian, no Ubuntu e em distribuições baseadas neles, a gente pode instalar pacotes usando o apt como root. Então, primeiro, vamos atualizar os pacotes da máquina usando o apt update e logo em seguida, podemos instalar o Network Manager usando apt install network-manager. Mas olha a treta, para instalar os pacotes dos repositórios,
a gente precisa de uma conexão com a internet, né? E se você ainda não conseguiu se conectar na rede, tu vai ter que dar um jeito de se conectar temporariamente. Tenta conectar aí via cabo, se possível. Alguns dispositivos Android têm aquele recurso de compartilhar a internet do celular via USB. Também pode ser uma opção viável para algumas pessoas. O importante é conseguir acesso à internet para instalar o Network Manager. Depois da instalação, para evitar conflitos, a gente tem que desligar outros gestores de rede que estão presentes no sistema. No Debian, o gestor padrão costuma ser o IF Updown, e desligar ele até que é relativamente simples. Primeiro, vamos abrir o arquivo de configurações do IF Updown como root, usando o comando nano-etc/network/interfaces. E aqui a gente vai apagar quase todos os controles do arquivo, deixa só o começo e essas linhas referente à interface low, a interface loopback, o resto você pode apagar. Aí depois é só salvar o arquivo, né? Apertar Ctrl X para sair do nano, Y para salvar e Enter. Agora vamos verificar se o Network Manager está configurado para gerenciar as redes. Só abrir o arquivo de configuração como root, usando nano/etc/networkmanager/networkmanager.conf. Procura pela seção IF Updown e logo abaixo vai ter um texto escrito Managed. Eu não vou saber como fala aqui direito, mas esse atributo tem que estar definido como true. Se tiver escrito false, você pode apagar e escrever true no lugar. Aí é só fechar o nano com Ctrl X, aperta Y para salvar e Enter. Finalizado, reinicie a máquina e prontinho, você já vai conseguir gerenciar as redes usando o Network Manager. Já se você tiver no Ubuntu, você vai ter que configurar o Netplan para usar o Network Manager e desligar o systemd networkd para evitar conflitos. Primeiro, vamos criar uma nova configuração para o Netplan usar o Network Manager. Como root, roda o comando nano/etc/netplan/99-use-nm.yaml. Para simplificar a explicação, o Netplan carrega as configurações por prioridade, usando um negócio chamado de ordem lexicográfica, alguma coisa assim, não vou saber o nome ao certo. E dentro dessa pasta, dentro do /etc/netplan, podem existir diversos arquivos de configuração. Nessa ordem lexicográfica, arquivos que começam com um número menor são carregados primeiro, já arquivos começando com números maiores têm uma maior prioridade e podem sobrescrever configurações anteriores. Arquivos que começam com algum texto conseguem ter uma prioridade ainda maior e assim vai indo, seguindo a ordem lexicográfica. E para facilitar no gerenciamento, a gente colocou o número 99 logo no começo do arquivo para dar uma prioridade maior para essa configuração. Já no nome do arquivo, eu coloquei use-nm para ficar organizadinho, mas poderia ser qualquer nome. E por fim, especificamos a extensão .yaml, porque é o formato usado pelas configurações do Netplan. Dentro do arquivo, jeito essa configuração que você está vendo aí na tela, que é uma configuração para o Netplan usar o Network Manager para gerenciar todas as redes. Feito, aperta Ctrl X, Y para salvar o arquivo e Enter. Agora vamos desativar o systemd networkd da inicialização. Como root, roda o comando systemctl disable systemd networkd. E para evitar que esse serviço não seja mais iniciado, roda o systemctl mask systemd networkd. E prontinho. Aí é só reiniciar a máquina e sair usando o Network Manager. O sistema que você está utilizando trouxe o sudo? Acontece que nem sempre o sudo vem pré-instalado nas distros e pode ser meio chato gerenciar as coisas sem ele. Poxa, você teria que ficar rodando o comando su toda hora para fazer o processo como administrador, ou então logar com o usuário root para fazer uma coisa ou outra, o que não é nada conveniente. Ou seja, se o sudo não vier instalado, eu acho quase que essencial colocar essa ferramenta no sistema. Primeiro, vamos verificar se o sudo está instalado usando o comando sudo. Se aparecer informações sobre a ferramenta, exemplo de utilização, significa que o sudo está instalado e você não precisa instalar o sudo de novo. Porém, se aparecer comando não encontrado ou algo do tipo, significa que o sudo não está instalado, no mínimo não até o momento. Para fazer a instalação, vamos elevar o terminal para root usando o comando su, depois vamos atualizar os repositórios com o apt-update
e logo em seguida podemos instalar o sudo usando apt install sudo. Feito isso, para o sudo poder funcionar corretamente, temos que adicionar o nosso usuário para o grupo do sudo, só rodar sudo add user, digita o nome do seu usuário e depois sudo. O nome do usuário é o mesmo que você usa para fazer o login na máquina, ou então o mesmo que aparece ali no começo da linha de comando. Finalizado, reinicie a máquina com o sudo reboot e para testar se o sudo está funcionando certinho, roda sudo whoami. Se aparecer root na tela, significa que o sudo foi instalado e configurado corretamente. Olha, galera, a gente acabou de montar o nosso servidor, mas é meio zoado ter que conectar teclado, ter que conectar monitor, dependendo até outros periféricos só para conseguir usar a máquina. Poxa, não seria muito mais conveniente se a gente só deixar o servidor ligado ali no cantinho de boa e acessar ele remotamente a partir de outro computador sempre que for necessário? Então, esse conceito de uma máquina que não precisa de monitor e nem de outros periféricos e que é controlada remotamente é conhecido como headless ou servidor headless. É um nome bem estranho, né? Headless acho que seria sem cabeça, mas independentemente é bacana a gente aplicar esse conceito no nosso servidor, porque fica muito mais fácil de gerenciar as coisas dessa forma. E para colocar isso em prática, a gente vai usar o SSH, um protocolo incrível que permite acessar a linha de comando de outras máquinas remotamente. Se você instalou o Debian padrão, o instalador pergunta se você queria instalar o servidor SSH. Caso tenha marcado essa opção, parabéns, já tem um servidor SSH instalado na máquina e provavelmente ele já está funcionando. Agora, se você está rodando uma imagem pré-pronta do sistema, tipo no Raspberry Pi, Orange Pi e outras plataformas mais diferenciadas, é comum o servidor do OpenSSH já vir pré-instalado, mas você pode verificar isso rodando o comando systemctl status sshd. De vez em quando, o serviço do SSH pode estar declarado como SSH em vez de SSHD, então se o comando falhar, você pode tentar rodar o systemctl status ssh. Se algum dos dois comandos mostrar informações sobre o servidor SSH, significa que ele já está instalado. Se o comando der erro, provavelmente não tem nenhum servidor SSH instalado. Aí não tem jeito, né, pessoal? Vocês vão ter que instalar um servidor SSH. Aqui nesse vídeo de exemplo, eu vou mostrar a instalação do OpenSSH Server, que é um dos servidores SSH mais populares atualmente. E para fazer a instalação, vamos rodar o sudo apt update para atualizar os repositórios e logo em seguida roda o sudo apt install OpenSSH-server. Prontinho, servidor OpenSSH instalado. Agora vamos configurar o serviço do servidor SSH para iniciar junto com o sistema, usando o comando systemctl enable sshd ou sshd dependendo da distribuição, e já passo o argumento --now para já iniciar o servidor SSH imediatamente. Com o server SSH funcionando, já podemos conectar remotamente no servidor a partir de outra máquina na mesma rede. Primeiro, temos que descobrir o endereço IP do servidor. Você pode rodar o comando IP espaço A para verificar informações da rede. O IP da rede local costuma ser mostrado logo ao lado do texto inet. Anote esse endereço que logo mais a gente vai precisar dele. No seu computador, abre o aplicativo de terminal. No Windows, pode ser aquele PowerShell ou então o prompt de comando. Já no Linux, pode usar o emulador de terminal de sua preferência. As versões mais modernas do Windows geralmente trazem um cliente SSH por padrão, então você não vai precisar instalar nenhum software adicional. Porém, se você estiver no Linux, talvez seja necessário instalar um cliente SSH dependendo da distro. E para fazer a conexão via SSH, não tem mistério, só rodar SSH, especifica o nome do usuário da máquina, digita arroba e depois especifica o endereço IP que a gente anotou anteriormente. No meu caso, como eu estou usando o Orange Pi 03 de exemplo, o usuário e senha padrão que veio nessa imagem da fabricante é Orange Pi, e o IP que o servidor recebeu foi esse 192.168.0.123, então o comando meio que ficou como SSH Orange Pi, arroba o endereço IP com esse final 123. Na primeira conexão, provavelmente vai aparecer uma mensagem sobre verificação de autenticidade.
digita yes para continuar, isso daí é normal. Depois digita a senha para fazer o login com o usuário especificado. E não precisa estranhar, galera. É normal, os caracteres não aparecem na tela quando você digitar a senha. É só digitar a senha quando você terminar, aperta Enter. E se tudo der certo, você vai ter acesso à linha de comando do servidor e já vai dar para controlar a máquina normalmente no conforto do seu computador principal. E funciona, galera. Mas tenha em mente que esse acesso remoto só funciona porque ambas máquinas estão conectadas na mesma rede local. Se uma das máquinas se conectar numa rede diferente, não vai ser mais possível fazer a conexão dessa forma. Até dá para configurar a conexão via internet, mas a gente não vai comentar sobre isso agora, talvez num vídeo futuro. Agora a gente tem um pequeno probleminha. Sabe o endereço IP do servidor na rede local? Então, esse endereço ele pode mudar de tempos em tempos. Quem controla isso é o roteador. Sempre que um dispositivo se conecta na rede, é ele que faz o trabalho de emprestar um IP para cada aparelho. O problema é que às vezes a força pode cair, o roteador precisa ser reiniciado ou o servidor fica desligado por um certo tempo. Aí, na próxima vez que a conexão for feita, pode só acontecer do roteador emprestar um endereço IP diferente, e isso é ruim, porque você teria que descobrir o novo IP toda hora para conseguir acessar o servidor via SSH, além de ser uma grande dor de cabeça no futuro, principalmente para subir alguns serviços, para gerenciar algumas coisas. Para contornar esse problema, você pode usar o nome da máquina e em vez do endereço IP na conexão SSH, dá para descobrir o nome da máquina usando o comando hostname ou olhando para o começo da linha de comando. O nome geralmente é mostrado depois do símbolo de arroba. E assim, galera, é um contorno que funciona, mas não é o ideal, porque o endereço IP ele vai seguir mudando de tempos em tempos. O certo mesmo é configurar um IP fixo. Dá para fazer isso de duas maneiras. Se você tiver acesso às configurações do roteador, dá para ir lá nos ajustes de IP estático ou DHCP e reservar um IP específico para o seu servidor. Esse procedimento pode variar de roteador para roteador, então não tem como mostrar um passo a passo aqui no vídeo, mas se você tiver dúvidas, recomendo dar uma pesquisada. Deve ter tutoriais na internet ensinando como que faz isso especificamente para o modelo do seu roteador. Se você não tiver acesso às configurações do roteador, também não tem problema, dá para definir um IP fixo pelo próprio server, só que antes de fazer isso, a gente precisa coletar algumas informações sobre a conexão atual. Primeiro, vamos descobrir o endereço IP do roteador rodando o comando IP route show default. O primeiro IP que aparecer aí geralmente é o gateway padrão, deixa ele anotado em algum lugar que logo mais a gente vai usar esse endereço. Depois vamos descobrir o DNS atual com o cat/etc/resolve.conf e anota o endereço IP que aparecer logo ao lado do texto name server. E o IP da rede local vocês já sabem, né? Só rodar lá o IP A e anotar o endereço que é mostrado logo ao lado do texto inet. Com essas três informações anotadas, podemos definir um IP fixo para o servidor. Uma das formas mais fáceis de fazer isso é usando o NMTUI. Só rodar sudo nmtui, marcou a opção de Edit a Connection, escolhe a conexão que você está usando, seleciona Edit, em configuração IPv4, troca de Automatic para manual e digita o endereço IP da sua máquina no campo Addresses. Para evitar possíveis problemas de colisão, eu recomendo definir um IP que termine entre os números de 1 até 99. Existem casos onde o roteador pode emprestar sem querer um IP que está sendo utilizado de maneira fixa por outra máquina, e definir um IP com final entre 1 e 99 diminui a chance disso acontecer, já que muitos roteadores não costumam emprestar os IPs desse intervalo. Então apaga a parte final do endereço IP, apaga até o último ponto e digita um número aleatório de 1 até 99, só não pode ser o mesmo endereço IP do roteador. Em Gateway, especifica o endereço IP do roteador e em DNS, digita o servidor DNS que foi anotado anteriormente. Finalizado, salva as configurações e reinicia a máquina. Para testar se deu certo, você pode se conectar ao servidor via SSH usando o novo IP. Se funcionar, parabéns, agora seu servidor
tem um IP fixo. Se der erro na hora de rodar o NMTUI, mostrar comando não encontrado ou algo do tipo, é porque o Network Manager não está instalado na sua máquina. Aqui no vídeo, agora há pouco, eu tinha comentado sobre o Network Manager e sobre essas soluções de gerenciar redes no Linux. Se você quiser configurar um IP fixo usando o NMTUI, recomendo voltar aqui no vídeo e dar uma olhada nesse passo a passo que a gente acabou de fazer, o passo a passo de instalação do Network Manager. Ou você pode configurar o IP fixo usando o gerenciador de rede atual que está na sua distro. Dá para você configurar um IP fixo pelo IFPDown, também dá para configurar isso usando o Netplan e assim vai indo. Vocês tiveram o luxo de criar um usuário e senha próprios? Na maioria das vezes, a gente é obrigado a criar um novo usuário durante a instalação da distro, ou então, na primeira inicialização, pode aparecer um assistente que te ajuda a configurar o usuário, mas nem sempre a gente tem esse luxo, principalmente em sistemas que já vêm pré-configurados. Aqui no Orange Pi 03 mesmo, a imagem do Debian disponibilizada pela fabricante veio com o usuário e senha definidos como Orange Pi. Até a senha do usuário root veio configurado com essa senha, né, como Orange Pi, e além disso daqui ser chato, é um risco de segurança. Já pensou? Alguém consegue acesso ao seu servidor, acaba testando o login e senha padrão, meio que o cara vai conseguir ter controle total do sistema sem muitas dificuldades. Então, se você não configurou um usuário e senha próprios, é interessantíssimo criar um novo usuário. Você pode fazer isso com o comando sudo adduser acompanhado por um nome de usuário de sua preferência. Depois especifica uma senha e confirma ela. É uma senha para você poder logar e usar esse usuário. Feito isso, o comando vai pedir alguns dados adicionais, como nome completo, telefone e outras informações. Esses campos não são obrigatórios e você pode ir apertando Enter para pular. Com o usuário criado, vamos adicionar ele para o grupo do sudo. Para poder usar o sudo corretamente nesse novo usuário, só rodar o sudo adduser seu usuário sudo. Finalizado, vamos sair da linha de comando atual, pressionando as teclas Ctrl e D e vamos logar na máquina de novo, só que dessa vez com esse novo usuário. E lembra de sempre usar ele nas próximas vezes que você for acessar a máquina remotamente via SSH. Já para trocar a senha do usuário root, sudo passwd e digita uma nova senha. Eu também recomendo deletar o usuário que veio por padrão, sudo del user acompanhado pelo nome do usuário que você quer deletar. Se der algum erro, pode ser que tenha algum processo rodando, algum processo desse usuário que está rodando que impede o usuário de ser deletado. Nesse caso, você pode tentar reiniciar a máquina ou então ir encerrando os processos um por um até você conseguir deletar o usuário. E se o login automático estiver ligado, eu recomendo desligar. Se o sistema tentar logar num usuário que não existe, num usuário que já foi deletado, isso pode causar problemas. Na maioria dos casos, dá para remover o login automático deletando o arquivo override lá do serviço do console, com esse comando que vocês estão vendo aí na tela. Para a galera que não teve o luxo de criar um usuário próprio, você provavelmente também não conseguiu definir o nome do seu servidor. Mais uma vez, aqui no Orange Pi 03, por exemplo, a máquina veio com o nome padrão de Orange Pi 03. Se você não liga de usar assim, perfeito, não precisa mudar. Mas eu acho bacana colocar um nome do seu servidor. Ajuda na identificação e ainda dá um toque de personalidade. Já vi uma galera colocando nome de pessoas, personagens, planetas, nomes engraçados, piadas internas e mais um monte de outras coisas. Independentemente, eu acho maneiro colocar um nome bacana para o seu servidor. Fazer isso é bem simples. Primeiro, vamos editar o nome da máquina com sudo nano /etc /hostname. Aqui você pode apagar tudo que tiver dentro desse arquivo e digitar o nome do seu servidor. Como eu não sou um cara assim muito criativo com nomes, eu vou batizar essa máquina de Bisnaga. Motivo? Eu acho essa palavra engraçada. Por que não colocar Bisnaga? Perfeito. Ctrl X para salvar para sair do nano, Y para salvar e Enter. Agora vamos editar o arquivo de resolução de endereços sudo nano /etc /hosts. Se o nome antigo da sua máquina aparecer aqui,
é só substituir o nome antigo pelo novo em todos os lugares e já era. Ctrl X para sair, Y para salvar e Enter. Finalizado, reinicie a máquina e na próxima inicialização o sistema já vai estar usando o novo nome. Você pode conferir isso olhando para o começo da linha de comando ou usando o hostname para descobrir o nome da sua máquina. Se você não teve nem o luxo de criar um usuário próprio e nem de escolher o nome da sua máquina, provavelmente você também não configurou os mirrors. Mirrors são os servidores que o gestor de pacotes vai usar para baixar os programas no sistema. Isso daí geralmente é feito na instalação da distro, mas quando o sistema já vem pré-pronto, pode acontecer dele vir com mirrors configurados de sabe-se lá onde. Aqui na imagem do Debian para o Orange Pi 03 mesmo, os mirrors estavam apontando lá para a Huawei Cloud na China, ou seja, faz lá pacotes com apt, a conexão sai daqui do Brasil e tinha que ir literalmente até na China. E como a distância é grande, a latência aumenta, a velocidade de download tende a não ser das melhores. Ou seja, se o seu servidor está usando mirrors de outro país, é essencial trocar por mirrors de uma região mais perto de você. Como a gente está no Brasil, como creio eu, né? A maioria das pessoas que está assistindo esse vídeo está no Brasil. É interessante optar por mirrors brasileiros sempre que possível. A troca de mirrors pode variar entre distribuições e regiões disponíveis, dependendo do gestor de pacotes é de um jeito. Pode acontecer da distribuição não oferecer mirrors perto de você e não vai ficar inventando de misturar mirrors por aí. Usar mirrors do Ubuntu no Debian ou vice-versa ou em outras distribuições pode causar problemas. Sempre use mirrors compatíveis com a sua distribuição. De qualquer maneira, trocar os mirrors especificamente do Debian é fácil. Primeiro, abre a página de mirrors da distribuição e anota o endereço, anota o link do lugar mais perto de você. Aqui eu estou no Brasil, então vou pegar esse ftp.br.debian.org. Agora vamos editar o arquivo das fontes do apt, sudo nano /etc /apt /sources.list. Aí é só substituir os links do mirror antigo pelo novo endereço que vocês pegaram anteriormente. Finalizado, Ctrl X para sair, Y para salvar e Enter. Em alguns casos, o arquivo sources.list pode estar vazio ou então ele nem existe. Se isso acontecer, provavelmente o seu Debian está usando um formato mais moderno para declaração de repositórios. Nesse caso, vamos listar os repositórios atuais com o comando sudo ls /etc /apt /sources.list.d. Procura pelas fontes do Debian, normalmente é um único arquivo chamado de debian.sources, mas isso daí pode variar do sistema, talvez seja outro arquivo, talvez os repositórios do sistema estejam declarados em múltiplos arquivos, aí teria que estar um por um, cada caso é um caso. De qualquer maneira, abre o arquivo de configurações do Debian com o sudo nano acompanhado pelo caminho do arquivo sources dentro do editor, substitui os links antigos pelo mirror desejado e salva o arquivo. Se por um acaso o link do repositório começar com file : significa que o endereço real do mirror está guardado em algum arquivo do sistema. Aí você pode abrir esse arquivo, né, abrir esse caminho que está especificado aí com o editor de texto e trocar o mirror por lá em vez de editar pelo arquivo sources. Finalizado, independentemente de como você fez a troca dos mirrors, só rodar o sudo apt update para atualizar os repositórios. Se o comando rodar certinho, sem nenhum erro, mostrando os links do mirror que você escolheu, é um sinal de que tudo deu certo. Falando especificamente do Orange Pi 03, a imagem do Debian disponibilizada pela fabricante já veio configurada com o repositório do Docker. Então, quando a gente roda o apt update, pode aparecer algumas mensagens do Docker na tela, mas não precisa se preocupar, é normal, pelo menos aqui no Orange Pi 03. Quando você liga o seu servidor, aparece aquela telinha do Grub aguardando 5 segundos para iniciar o sistema? Se sim, é meio chato ter que esperar 5 segundos toda hora para ligar a máquina, né? O bom é que dá para você remover esse atraso da inicialização, mexendo nas configurações do Grub, só rodar o sudo nano /etc /default /grub, procura pela linha grub timeout e perceba que ela vem configurada por padrão com 5 segundos para a seleção do sistema. Aí é só você trocar esse valor de 5
para 0, né? Para iniciar o sistema imediatamente, certinho. Ctrl X para sair, Y para salvar e Enter. Depois vamos atualizar o Grub com sudo update grub. E agora sim, agora você não precisa mais esperar 5 segundos toda hora que você for ligar a sua máquina. Você pretende usar um armazenamento adicional no servidor? Um HD, um SSD, um pendrive? Eu sei lá, creio que muitos de vocês vão, né? Às vezes a gente instala o sistema, instala as coisas no armazenamento limitado. Aqui no Orange Pi mesmo, eu estou usando um cartão de 32 GB. Nos dias de hoje, 32 GB é quase nada para muita gente. Ou então você só quer mais espaço mesmo para usar o servidor como NAS, colocar aquele monte de HD, subir um Samba para compartilhar arquivos com Windows, implementar uma solução de backup e restauração de arquivos e tudo mais. Aqui foram só alguns exemplos, mas é fato. Podem existir situações onde você precisa de armazenamento extra e fazer isso requer todo um processo, requer colocar uma unidade de armazenamento na máquina, formatar, definir o ponto de montagem, ajustá-la para iniciar junto com o sistema e derivados. Então vamos continuar o vídeo configurando unidades de armazenamento adicionais. Aqui, de exemplo, eu vou usar esse HD de notebook velhaço, um HD de 250 GB, junto com uma case que eu comprei baratinho no AliExpress. Confesso para vocês que eu queria uma case preta, mas a única que estava na promoção era essa na cor rosa. Beleza que ficou um pouco chamativo, mas o que importa é funcionar, né, galera? Brincadeiras à parte, eu vou usar um HD externo, mas vocês podem usar qualquer unidade de armazenamento. Pode ser pendrive, HD externo, HD interno, SSD, tanto faz. Só lembra de usar um armazenamento que não tem nenhum arquivo importante. A gente vai formatar o disco para usar ele no servidor e esse processo vai apagar todos os dados da unidade. Se tiver algum arquivo importante, salva antes, faz aquele famoso backup. Com o armazenamento conectado no servidor ou os armazenamentos, vai saber se tem alguém aí usando múltiplos discos, né? Vamos listar as unidades presentes na máquina com o comando sudo fdisk-l. Procura pelo armazenamento que você quer usar no servidor. Como eu conectei um HD externo de 250 GB, ele ficou disponível em /dev/sda, mas isso pode variar de máquina para máquina, então verifica se as informações estão batendo com a unidade que você quer usar. Se ainda tiver na dúvida, dá para ver ainda mais informações dos discos usando o SmartCTL. Essa ferramenta faz parte do Smart Mon Tools e pode ser instalada com sudo apt install Smart Mon Tools. Instalado, roda o comando smartctl-a acompanhado pelo caminho do disco que você quer saber mais sobre e vai dar para ver um montão de coisa, fabricante, modelo, capacidade e derivados. Aliás, se no teste do Smart aparecer FileLed, significa que esse armazenamento não está legal e ele pode parar de funcionar a qualquer momento. Nesse caso, eu nem recomendo usar esse disco no seu servidor. Com a unidade identificada, podemos seguir com a formatação. E assim, galera, existem diversas maneiras de formatar um disco no Linux. Tem aí uma variedade de ferramentas que permitem fazer isso. Mas para simplificar as coisas, aqui eu vou usar o Parted junto com o MKFS. Primeiramente, vamos instalar o Parted usando o comando sudo apt install Parted. Depois roda o comando sudo Parted acompanhado pelo caminho do disco que você quer formatar. Dentro do Parted, vamos criar uma nova tabela de partição no formato GPT, que é uma tabela mais moderna e recomendada para os dias de hoje. Só rodar o comando mklabelgpt. Vai aparecer um aviso falando que essa operação vai apagar todos os dados da unidade. Aqui eu não estou com nenhum arquivo importante nesse disco, então vou digitar, né, yes para continuar com a operação. Depois vamos criar uma nova partição ocupando todo o espaço do disco, usando o comando mkpart, nome da partição 0%, 100%. Aqui eu vou colocar o nome da partição de primary, mas você pode colocar o nome que você quiser. Reparticionamento feito. Vamos sair do Parted apertando Ctrl e D. Agora vamos verificar se a partição foi realmente criada com o sudo fdisk-l. No meu caso, a partição apareceu certinho. Temos o disco, né, o /dev sda, e dentro dele tem essa partição /dev/sda1 ocupando todo o espaço disponível do disco. Porém, para a gente conseguir usar o armazenamento e transferir arquivos para o disco, a gente precisa formatar a partição com o sistema de arquivos.
existem diversos sistemas de arquivos que podem ser usados, cada um tem suas vantagens, suas desvantagens e as suas peculiaridades. Eu recomendo dar uma pesquisada para a galera que quiser se aprofundar mais nesse assunto, mas para simplificar as coisas aqui nesse vídeo, eu vou usar ext4, um sistema de arquivo super justo e que deve atender a demanda da maioria de vocês. Para formatar em ext4, só rodar o sudo mkfs.ext4, acompanhado pela partição que você quer formatar. Dependendo, pode ser que o mkfs peça alguma confirmação, aí você pode apertar no Y para continuar. Finalizado, já era, a partição está pronta para uso. Para testar, vamos montar ela em algum lugar. Aqui eu vou criar uma pasta de teste no diretório atual, rodar mkdir test e em seguida vamos montar essa partição nessa pasta com o sudo mount, o caminho da partição e a pasta que a gente quer que os arquivos dessa partição fiquem disponíveis, que no nosso caso é essa pasta de teste que a gente acabou de criar. Feito, podemos verificar se o disco foi montado usando o comando df, se a partição aparecer aí, se o caminho da partição aparecer, significa que deu certo. Como a partição acabou de ser formatada, ela costuma vir como propriedade do root, então a gente vai ter que ajustar as permissões para conseguir escrever arquivos nela como usuário comum. Nesse caso, só rodar o sudo -r, seu usuário, seu usuário, e o caminho da pasta onde o disco foi montado, que nesse caso a gente montou na pasta teste, né? Então só digitar ali teste e prontinho. Agora sim, você pode guardar o que você quiser no disco. Alguns até podem estranhar que a partição veio com uma pasta chamada de Lost mais Found, mas se preocupa não, essa pasta é do sistema de arquivos ext e serve para guardar arquivos recuperados caso o disco tenha algum erro no futuro. Mas tem um pequeno probleminha, galera. O comando mount não monta os armazenamentos para sempre. Se você reiniciar o servidor, a unidade não vai ser montada de forma automática. E sejamos sinceros, é meio ruim, é meio inconveniente ter que ficar rodando o comando mount toda hora. O ideal seria configurar o próprio sistema para montar o disco automaticamente junto com a inicialização, não é mesmo? Então, dá para fazer isso numa boa, mas antes a gente precisa configurar uma pasta que vai servir como ponto de montagem, uma pasta onde os arquivos do disco vão ficar disponíveis de forma definitiva. Não existe uma regra exata de qual pasta usar, dá para criar uma pasta em /storage, /arquivos, mídias removíveis, como pendrives, HD externos, costumam ser montados dentro da pasta /media e mais um monte de outros diretórios que podem variar de acordo com as preferências de cada um. Aqui no vídeo, para simplificar as coisas, eu vou usar o diretório /storage acompanhado pelo nome do disco, porque eu acho que fica mais organizado, mas fica a critério de vocês. Vocês podem escolher a pasta que vocês quiserem. Então, vamos criar a pasta /storage com sudo mkdir /storage. Vamos criar outra pasta dentro do /storage que vai servir como ponto de montagem com o sudo mkdir /storage /250G. Aqui eu criei a pasta 250G porque eu tô com um disco de 250 GB, mas pode ser qualquer nome. E eu só recomendo usar um nome que fique bem claro, um nome bem descritivo, porque isso ajuda bastante no gerenciamento de discos. Agora vamos descobrir o ID da partição que você quer montar usando sudo blk-id. Procura pela partição que a gente tinha formatado anteriormente e copia os conteúdos do UUID, UID. Sabendo dessas informações do ponto de montagem e da UUID, podemos editar o fstab, o fstab, eu não vou saber como fala o nome aqui é o certo, mas é um arquivo para configurar a montagem dos discos na instalação do sistema. Para editar o fstab, só rodar o sudo nano/etc/fstab. A estrutura do fstab pode parecer meio complexo à primeira vista, mas até que é bem simples. Cada linha declara como que uma unidade de armazenamento vai ser montada. Primeiro, você tem o caminho do disco no sistema, seguido pelo ponto de montagem. No caso, onde que os arquivos daquele disco, onde aquele disco vai ficar disponível. E, por fim, diversas opções de como que aquele armazenamento deve ser montado, se vai ter permissão de leitura escrita, comportamentos na hora de montar o disco e mais um monte de outras coisas. Dependendo do fstab, pode ser que existam alguns textos que apareçam, alguns textos antes de o símbolo de uma hashtag.
Esses textos são chamados de comentários e servem para informar alguma coisa para o usuário que estiver editando o FSTab. Mas vamos aprender as coisas na prática. Vamos adicionar o nosso disco aqui no FSTab. Primeiro, vamos colocar um comentário lá na última linha do arquivo para facilitar na organização. Aqui eu vou digitar hashtag disco de 250G. Mas você pode digitar qualquer coisa. Só lembra de começar aí com a hashtag para o arquivo entender que o que está digitando é um comentário. Aí logo na linha de baixo, vamos declarar o disco que a gente acabou de formatar. Digita aí o UID igual o UID que a gente tinha visto antes lá do BLK-ID. Depois especifica o ponto de montagem onde esse disco vai ficar disponível. A gente quer que esse disco fique disponível em /storage /250G. Então, especifiquei o caminho aqui. Em seguida, temos que informar o sistema de arquivos da unidade. Como eu formatei essa partição em ext4, eu vou especificar ext4. Aí escreve defaults para montar o disco com as opções padrão de leitura e escrita. Depois digita 0 para desligar o recurso de dump. Dump é um método antigo de backup que não costuma ser usado mais nos dias de hoje. E por fim, temos que especificar se o sistema de arquivos vai ser verificado na inicialização. Você pode colocar 0 para desligar a verificação, 1 para verificar com prioridade e 2 para fazer uma verificação comum. Se você estiver usando ext4, eu recomendo colocar 2, só que dependendo do sistema de arquivos que você estiver utilizando, talvez seja mais interessante usar outra opção, talvez seja mais interessante desligar essa verificação digitando o 0. Na dúvida, recomendo dar uma pesquisada para saber mais sobre. É opcional, mas você também pode colocar a opção No Fail logo ao lado dos defaults. Na inicialização, o sistema vai tentar montar os discos do FSTab, só que se um disco não montar corretamente, se der algum erro, se a unidade não estiver plugada, está corrompida, sei lá, se o sistema não conseguir montar aquela unidade, o processo de boot vai dar erro e pode te mandar para o modo de emergência ou então algum outro modo similar. Quando a gente coloca essa opção, coloca aí o No Fail, é uma maneira de falar para o sistema ignorar aquela unidade caso ela não puder ter sido montada por algum motivo e seguir com o processo de boot normalmente. É uma opção bacana para discos removíveis, mas também pode ser interessante em outras situações. Feito isso, Ctrl X para fechar o nano, Y para salvar o arquivo e Enter. Finalizado, reinicie a máquina com o sudo reboot e vamos ver se o sistema vai montar aquela partição automaticamente. Sistema iniciado, roda o comando df para ver se a partição foi montada. Se a partição aparecer montada na pasta, significa que a configuração foi um sucesso e já vai dar para transferir arquivos para o disco a partir daquela pasta normalmente. Agora, se por um acaso você não conseguir acessar a pasta da partição ou dar algum erro na hora de transferir arquivos, tenta trocar as permissões do diretório com o sudo -r seu usuário, seu usuário, e especifica o ponto de montagem. Isso normalmente arruma os problemas de permissão numa unidade recém-formatada. E tá pronto, galera. Disco configurado certinho. Se você tiver múltiplos armazenamentos na máquina, é só repetir o mesmo processo para os outros discos, rota o parted, mkfs, detecta o UID e deixa tudo configuradinho do seu jeito. Olha pessoal, essa foi uma configuração de discos super simples e que deve servir para a maioria de vocês. Claro que tem uma galera que vai além do básico. Dá para fazer RAID. RAID é uma maneira de você combinar vários discos numa unidade só. Isso pode servir para melhorar a performance de leitura e escrita, ou então até criar redundância para evitar perca de dados caso um dos discos falhar no futuro. Também dá para configurar um SSD NVMe para cachê, encriptar os dados do disco com looks, sem falar na utilização de outros sistemas de arquivos, como XFS, ZFS e mais um monte de outras coisas. É um assunto gigantesco e se você quer se aprofundar mais, recomendo a pesquisa, tem muito conteúdo maneiro sobre. E para finalizar, vamos falar sobre o swap. Resumindo a explicação em poucas palavras, swap é uma extensão da memória RAM. Ela serve para guardar dados de processos
e aliviar o uso da memória física. Sempre que você abre um programa, sempre que você roda um serviço, os dados desse processo vão para a RAM. Mas se tiver muita coisa rodando ao mesmo tempo e o sistema fica sem memória disponível, isso pode causar travamentos, erros, programas param de funcionar e mais um monte de outros problemas. Para evitar esse tipo de comportamento, é interessantíssimo configurar o swap. O swap é basicamente uma área de armazenamento, uma área de troca, assim como o próprio nome já fala para a gente, né? Que o sistema pode usar para guardar dados da RAM, principalmente dados inativos que não estão sendo usados no momento, e liberar memória facilmente. Quando tiver várias coisas rodando ao mesmo tempo e o uso de memória subir, o próprio sistema começa a mandar dados da RAM para o swap, e isso vai ajudar a evitar essas situações de estresse de memória e ainda traz um fôlego adicional para o sistema. Claro que nem tudo são flores, o swap é uma área de troca e não dá para rodar os programas diretamente nela. Se um processo precisar de um dado que tiver guardado na swap, esse dado ele vai ter que ser movido de volta do swap para a RAM para as coisas seguirem funcionando. Não é como se o swap fosse uma forma de aumentar a memória RAM física, é só uma maneira inteligente de aliviar o uso dela, mas, independentemente, é essencial ter um swap configurado. Existem diversas formas de implementar o swap. A mais clássica é o swap no disco, onde você cria uma partição ou cria um arquivo no armazenamento e usa ele para guardar dados da RAM. Também tem o ZRAM, que compacta dados da memória e guarda eles dentro da própria RAM. Como os dados vão ser compactados, eles vão gastar menos espaço e, com isso, economizar memória. Também tem o ZSwap, que funciona como um complemento para o swap no armazenamento. Com ele, os dados da memória também são compactados e armazenados dentro da própria RAM, e só quando for necessário que esses dados são enviados para o swap no disco. Cada abordagem tem suas vantagens, desvantagens e peculiaridades. Swap no disco é a solução mais comum e funciona super bem, só que dependendo do armazenamento que você for usar, o uso frequente do swap pode gerar várias operações de leitura e escrita, e isso pode reduzir a vida útil do disco com o tempo, principalmente se você estiver usando cartões SD ou SSDs. ZRAM é rápido e não gasta nenhum armazenamento no disco. Por outro lado, ele usa um pouco de CPU para compactar os dados da memória, e como o ZRAM funciona dentro da própria RAM, o espaço disponível para ele fica limitado pela quantidade de memória que a sua máquina tem. ZSwap é um complemento para o swap no disco, assim como o ZRAM. Também existe um leve gasto de CPU para fazer a compactação dos dados, mas o ZSwap tenta manter os dados compactados na RAM e só vai mandar eles para o swap quando realmente for necessário. Por causa disso, o ZSwap tende a fazer menos operações de leitura e escrita no swap de disco, o que pode reduzir o desgaste no armazenamento se comparado com o swap convencional. Agora, qual abordagem escolher varia de cada um. Se você só quer economizar espaço no armazenamento, talvez o ZRAM seja uma opção bacana. Em single board computer, por exemplo, é comum o sistema rodar a partir de um cartão de memória. Nesses casos, o ZRAM também pode ser uma opção interessante para evitar o desgaste do cartão. Dependendo da máquina, será que não vale mais a pena ir de swap com o ZSwap para ter um aproveitamento melhor de memória? Ou então o gasto para compactar as páginas da RAM é pequeno, mas dependendo do hardware que você está usando, isso daí pode te incomodar. Aí pode ser que o swap convencional faça mais sentido. O legal do Linux é que você não precisa escolher só um tipo de swap, dá para usar vários ao mesmo tempo. Cada swap tem uma prioridade e sempre o swap com maior prioridade vai ser usado primeiro, e então nada te impede sei lá, de juntar o ZRAM com o swap no disco, ou então usar múltiplos swaps em discos diferentes. Acho que só não é recomendado mesmo juntar o ZSwap com o ZRAM, porque o ZSwap pode interceptar os dados antes deles chegarem no ZRAM, não vou saber aqui o certo. Mas mesmo assim, pessoal, isso daqui foi só uma introdução um pouquinho longa aí sobre esse assunto de swap. É um assunto gigantesco e se vocês tiverem mais interesse, recomendo a pesquisa. De qualquer maneira, é bem provável que a sua máquina já está com o swap configurado. Dá para conferir isso rodando o comando cat/proc/swaps. Se aparecer alguma coisa relacionada ao ZRAM, significa que você está usando o ZRAM. Já se aparecer o nome de um disco ou então o caminho de algum arquivo, é porque o swap está configurado no armazenamento. Agora, se não aparecer nada,
é bem provável que não tem nenhum swap configurado, mas para ter certeza, você pode verificar o uso da memória usando o comando free-h. Se na linha do swap mostrar 0, então realmente não tem nenhum swap ativo na máquina. Os próximos passos, galera, vão variar para cada pessoa. Se o sistema já tem o swap configurado, na prática você não precisa fazer mais nada, a não ser, é claro, que a configuração atual não for do seu agrado. Sei lá, veio um ZRAM e você queria usar swap no disco, ou então o tamanho do swap veio muito baixo e você queria algo maior, ou então queria algo menor, aí você pode ver de remover o swap atual e configurar outro, ou então adicionar um novo swap, fica ao seu critério. Remover swaps do armazenamento costuma ser simples. Mais uma vez, não é como se fosse obrigado, não é como se fosse obrigatório deletar o swap para poder usar outro, mas se você realmente quiser remover, é só abrir o fstab com o sudo nano/etc/fstab, aí você apaga ou então comenta a linha referente ao swap. Feito isso, dependendo do sistema, pode ser que o swap também esteja sendo usado no arquivo de hibernação. Para remover o swap de lá, roda o comando sudo nano/etc/initconfs-tools/conf.d/resume. Se nesse arquivo aparecer algum texto escrito resume, acompanhado pela UUID do swap, simplesmente deleta aí a UID e deixa o arquivo como resume igual none. Depois atualiza a inicialização do sistema usando sudo update -initfs-k ao "-u". Agora vamos deixar o swap inutilizável. Para evitar que ele seja ligado de alguma forma, primeiro verifica o caminho do swap com o cat/proc/swaps, desliga todos os swaps ativados no sistema usando sudo swapoff-a. E, por fim, vamos limpar o sistema de arquivos do swap, sudo wipfs-a acompanhado pelo caminho do swap, e já era. Reinicia a máquina e verifica se os swaps foram desativados mesmo, rodando o cat/proc/swaps. Se não aparece nada, tá certo, o swap foi removido e você já pode apagar o arquivo do swap ou então deletar a partição referente ao swap no disco, já que o sistema não vai mais usar ela. Remover o ZRAM é outros 500, galera. Existem diversas formas de gerenciar o ZRAM no Linux. Tem o ZRAM Tools, ZRAM Generator, também tem algumas soluções específicas. Os caras do Armbian mesmo têm um serviço próprio que gerencia isso. Se a sua distribuição veio com o ZRAM configurado e você quer desativar, eu recomendo dar uma pesquisada para ver como que faz isso especificamente na sua distribuição. Mas para facilitar as coisas, você pode procurar o que está gerenciando o ZRAM lá nos logs do sistema, usando o comando sudo journalctl. Dentro dos registros, aperta barra para fazer uma pesquisa, digita ZRAM e Enter. Depois, vai apertando N para ir navegando entre os resultados até encontrar o serviço que está ativando o ZRAM. Quando você encontrar o serviço, aperta Q para sair do journalctl. Aí é só desativar o serviço com o sudo systemctl disable acompanhado pelo nome do serviço. Prontinho, reinicia a máquina e verifica se o ZRAM foi desligado usando o cat/proc/swaps. Agora, se você não tem nenhum swap na máquina, como eu tinha comentado antes, configurar um swap é quase que essencial para a maioria dos usuários, então escolhe uma dessas abordagens que eu tinha comentado aí e implemente algum swap. Se você quiser implementar o ZRAM, uma das formas mais fáceis de implementar ele é usando o ZRAM Generator. Você pode instalar essa ferramenta com o sudo apt install systemd-zram-generator. Instalado, a ferramenta já vem pré-configurada por padrão, é só reiniciar a máquina que o ZRAM já vai estar funcionando. Porém, eu acho bacana fazer alguns ajustes para deixar o ZRAM do seu jeito. Então partiu abrir o arquivo de configurações do ZRAM Generator, sudo nano/etc/zram-generator.conf. Lá embaixo temos a unidade do ZRAM, que geralmente é esse ZRAM 0. Embaixo dela, vamos configurar o valor máximo do ZRAM. Eu curto ajustar o ZRAM para poder usar até 50% da memória RAM total para guardar dados compactados. Então eu vou especificar aqui o tamanho da ZRAM, colocando esse ZRAM-size igual
RAM barra 2, no caso aqui o valor total da memória RAM dividido por 2, que seria 50%. Já em algoritmo de compactação, eu curto os ZSTD e LZ4. LZ4 é rápido, compacta bem e gasta pouca CPU. ZSTD é mais lento, gasta um pouco mais de CPU, mas em compensação consegue compactar ainda mais dados. Aqui eu vou usar ZSTD, então vamos especificar compression menos algorithm ZSTD configurado, Ctrl X para sair do nano, Y para salvar e Enter. Aí é só reiniciar a máquina e verificar se o ZRAM foi configurado usando o cat/proc/swaps. Já se você quiser usar o swap no armazenamento, eu acho mais fácil fazer um swap file. No caso, usar um arquivo que vai servir como swap. Fazer isso também é simples, só que antes você precisa escolher um tamanho para o seu swap. E assim, galera, não é como se existisse um valor certo, um valor exato para o swap. Tudo depende de quanta RAM você tem, da carga de trabalho, do que você pretende fazer com o servidor. Mas para facilitar as coisas, eu vou dar algumas recomendações genéricas para vocês. Se você tiver 2 GB de memória RAM ou menos, eu colocaria o dobro da memória física como swap. Eu tenho 2 GB de RAM, 4 de swap, 1 GB de RAM, 2 de swap e assim vai indo. Já se você tiver entre 2 e 8 GB de RAM, eu colocaria o mesmo valor da RAM de swap. Tenho 4 GB de RAM, 4 de swap, 8 de RAM, 8 de swap e assim vai indo. Já se você tiver mais, eu colocaria um valor fixo entre 2 e 8 GB. Se você pretende usar ZRAM junto com o swap, o valor pode ser menor. Se você pretende usar o ZSwap, o valor também pode ser menor. Aqui foi só uma recomendação, uma sugestão de valores que eu acho justo. Cada um configura o swap da maneira que quiser. Só não vai colocar um valor absurdo de swap. Não adianta, sei lá, você botar um swap gigantesco com pouca memória RAM, sendo que dificilmente você vai conseguir usar ele todo por completo. Beleza, para criar o swap file, a gente precisa criar um arquivo vazio com o tamanho do swap. Você pode fazer isso usando o comando sudo fallocate-l, tamanho do arquivo e o caminho onde esse arquivo vai ser salvo. Aqui eu vou criar um swap de 2 GB, então vou especificar 2G e vou salvar ele na pasta raiz do sistema em /swapfile. Feito isso, vamos ajustar as permissões do swap file com o comando sudo chmod 600 e o caminho do swap, no caso aqui no meu exemplo, né, /swapfile. E vamos criar o swap rodando sudo mkswap e o caminho do swap, mais uma vez, aqui no meu caso, /swapfile. E prontinho. Agora é só ajustar o fstab para usar o nosso swap file, sudo nano /etc /fstab. Vai lá na última linha, coloca um comentário especificando o seu swap file e logo embaixo digita o caminho do seu swap. Aqui eu vou digitar /swapfile, depois swap defaults 00. Ctrl X para sair, Y para salvar e Enter. Arquivo salvo, reinicio a máquina e rodo o comando cat/proc/swaps. Se o swap aparecer lá, significa que a configuração foi um sucesso. Já se você quiser usar o ZSwap, primeiro é necessário ter um swap no armazenamento já configurado. O ZSwap precisa dele para poder funcionar. E além disso, se você estiver usando o ZRAM, eu recomendo desligar o ZRAM para usar apenas o swap junto com o ZSwap. De qualquer forma, com o swap no armazenamento configurado, sendo ele o swap file ou swap na partição, tanto faz, vamos verificar o estado do ZSwap com o cat/sys/module/zswap/parameters/enabled. Se aparecer Y, significa que o ZSwap está habilitado e você não precisa fazer mais nada, o ZSwap já está funcionando na sua máquina. Se aparecer N, significa que o ZSwap está desligado e a gente precisa habilitar ele. Para fazer isso, temos que adicionar um argumento na instância do sistema, mais especificamente, a gente tem que ligar o ZSwap na inicialização do kernel, na command line do kernel, na cmd line do kernel. Eu não vou explicar como a galera fala isso daí, mas tem que adicionar um argumento na inicialização do kernel. Agora, como faz isso? Depende. Em single board computer,
Geralmente dá para editar a command line do kernel em algum arquivo dentro da pasta /boot, no Orange Pi 03 mesmo, e no Arbor de maneira geral, a command line pode ser editada dentro de um arquivo env lá no /boot, especificando a opção extra args. Se o sistema for iniciado pelo grub, dá para editar a command line nele mesmo, lá em /etc/default/grub. Agora, se o sistema tiver sido iniciado de outra forma, aí não tem jeito. Você vai ter que procurar como que edita a command line do kernel, como que passa argumentos para inicialização do kernel no ambiente que você está utilizando. Mas independentemente, é só colocar esse texto na command line, esse zswap.enabled igual 1. Já se você quiser desligar o zswap, você pode trocar de 1 para 0 ou então desfazer as mudanças. Existem outros parâmetros que também podem ser colocados aí para ajustar o swap. Se você quiser saber mais sobre isso, recomendo a pesquisa. Depois disso, dependendo de como que o sistema é iniciado, talvez seja necessário atualizar o boot. No grub, por exemplo, dá para fazer isso com o sudo update-grub, mas dependendo do sistema, você não precisa fazer mais nada. Finalizado, reinicia a máquina e vamos verificar se a command line foi realmente alterada mesmo com o cat/proc/cmdline. Se aparecer o zswap.enabled igual 1, significa que o zswap está ligado no boot. E por fim, vamos verificar se o zswap está realmente funcionando com aquele comando de antes, o cat/sys/module/zswap/parameters/enabled. Se aparecer y é porque deu certo e o zswap já está funcionando aí na sua máquina. Olha, galera, esse daí foi o nosso pós-instalação do servidor. Confesso para vocês que esse vídeo aqui ficou meio longo. Eu tentei mostrar as coisas de uma maneira bem genérica, então eu tive que cobrir diversos casos específicos que podem acontecer, mas faz parte, como eu tinha comentado lá no começo dessa série. O objetivo aqui é entender tudo do zero, entender os conceitos para vocês conseguirem se virar bem nos servidores de vocês. Para o próximo capítulo, acho que a gente vai entrar nesse assunto, né, de Docker, aprender o básico sobre Docker, Docker Compose, sobre serviços, usando essa ferramenta incrível e outros assuntos similares. Aguardem, logo mais teremos mais vídeos dessa série. Aliás, como eu tinha comentado acho que no vídeo passado, eu tô gravando os vídeos da série aqui aos poucos, e se vocês tiverem sugestões de tema, ou então assuntos que vocês querem para os próximos capítulos, fiquem livres para comentar, fiquem livres para dar as suas sugestões. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Coloquem nos comentários o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acharam do que a gente comentou aqui do pós-instalação. Também coloquem outras coisas que vocês fariam no pós-instalação, dependendo, a gente pode fixar um comentário com mais algumas dicas que a galera pode fazer no pós-instalação, algumas coisas adicionais. Fiquem livres para comentar, deixem o like e se inscrevam no canal para não perderem os próximos vídeos. Aqui tem vários vídeos de maneirão, tem vídeo de maneirão de Android, de tecnologia, de Linux, dependendo de servidores e outros assuntos que eu acho bacana. Então, se inscreve para você não perder. E é isso. Bye bye.